Olá, pais e alunos. Nós já aprendemos nas aulas anteriores a como encontrar os múltiplos de um número. E na aula de hoje nós vamos aprender a como encontrar o mínimo múltiplo comum, também chamado de MMC, mínimo múltiplo comum, entre dois ou mais números. Como encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números? Vou mostrar para vocês agora então. Vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 3, o 5 e o 15. Como fazer? Primeiro passo, a gente vai encontrar os múltiplos desses números. Vamos encontrar então os múltiplos de 3. 0, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21. Ótimo. Vamos encontrar agora os múltiplos de 5. 0, 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Vamos encontrar agora os múltiplos de 15. 0, 15, mais 15, 30, mais 15, 45 e assim por diante. Pronto, já encontrei os múltiplos de 3, de 5 e de 15. Agora eu vou olhar qual é o menor múltiplo dos três números que se repetem aqui, aqui e aqui. Não pode ser o zero. Ó, o zero se repetiu, tá vendo? Eu tenho que procurar outro múltiplo que se repetiu nas três linhas. Esse vai ser o mínimo múltiplo comum entre esses três números, ó. Então vamos olhar. O 3. O 3 tem aqui, mas ele não se repetiu nas outras linhas. O 6 tem aqui, mas não se repetiu nas outras. O 9 tem o 9 aqui, mas não tem nas outras linhas. O 12, eu tenho o 12 aqui, mas não tenho o 12 nas outras linhas. O 15, eu tenho o 15 aqui, e eu tenho o 15 aqui, e eu tenho o 15 aqui. Pronto. Então, o múltiplo que se repete nas três linhas é o 15. Esse é o menor número que se repete nas três linhas. Então, ele é um mínimo múltiplo comum entre o 3, o 5 e o 15. Para um número ser um mínimo múltiplo comum, ele tem que aparecer nas três linhas, tá? E tem que ser diferente de zero. Vamos ver então qual que é o mínimo múltiplo comum entre o 4, o 2 e o 8. Vamos encontrar então primeiro os múltiplos de 4. 0, 4, mais 4, 8, mais 4, 12. Tá bom. Quais são os múltiplos de 2? 0, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Tá bom. Quais são os múltiplos de 8? 0, 8, com 8, 16. Pronto, terminei, já achei. Qual que é o mínimo múltiplo comum, então, o MMC? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 4, 2 e 8? Eu vou olhar, então, os múltiplos de 4, de 2 e de 8 e vou analisar qual que é o menor número que repete nas três linhas, diferente de zero, não pode ser o zero. Ó, o 4 tem aqui, eu tenho o 4 aqui, mas não tenho o 4 aqui, então não pode ser o 4. O 8, eu tenho o 8 aqui, eu tenho o 8 aqui e eu tenho o 8 aqui, pronto. O menor número que se repetiu nas três linhas é o 8. Então, o 8 é o mínimo múltiplo comum entre 4, 2 e 8. Repetindo, para ser o mínimo múltiplo comum entre os três números, o número precisa se repetir nas três linhas. E tem que ser o menor número que está se repetindo nas três linhas. Ok? Agora vamos encontrar então o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e o 12. Vamos encontrar os múltiplos de 4. 0, 4, 8 mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Ok. De 6 agora. 0, 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Certo. Agora vamos encontrar os múltiplos de 12. 0, 12, 12 mais 12, 24, 24 mais 12, 36. Pronto. Encontrados os múltiplos, agora vamos analisar qual que é o menor número que se repete nas três linhas.
que é diferente de zero. O menor número que se repete nas três linhas, diferente de zero. Aí eu vou olhar um por um desses números e vou ver qual deles se repete nas três linhas. No caso aqui, ó, o que está se repetindo, o menor que está se repetindo nas três linhas é o 12. Então, o 12 é o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 12. Agora vamos procurar o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 8. Vamos encontrar então os múltiplos de 5. 0, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, mais 5, 45. Ok. Vamos agora encontrar os múltiplos de 8. 0, 8, mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 8, 48. Pronto. Encontrados os múltiplos, agora eu vou analisar. Qual que é o menor múltiplo que aparece na primeira e na segunda linha? 5. Tem o 5 aqui, mas não tem o 5 aqui. 10. Tem o 10 aqui, mas não tem ele aqui. 15. Tem o 15 aqui, mas não tem ele aqui. 20. Tem o 20 aqui, mas não tem ele aqui. Aí eu olhei todos. O único que tem em cima e embaixo é o 40. 40, então, é o menor múltiplo entre os dois múltiplos que eu encontrei, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 8. Então, 40 é o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 8, certo? Bem, é assim que vocês encontram o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, e a atividade da página 49 pede justamente que vocês façam isso que eu acabei de explicar. Vocês vão encontrar o mínimo múltiplo comum entre os números que a atividade está mandando. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder chamar no meu PV que eu vou tentar esclarecer. Certo? Boa aula a todos!